graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 4, Cosmovisão 1, a palavra revelada. Capítulo 7, batalha espiritual e sua realidade. Amados, na aula passada, no capítulo 6, princípios para obter revelação, apresentamos os seguintes fatos. O que significa no grego a palavra logos? Porque logos é o fundamento do rema. Para alcançar a revelação de Deus, quais são os princípios que devemos seguir? Amém? E hoje, batalha espiritual e sua realidade. Falando de uma maneira simplificada, o crente que ainda não experimentou o batismo no Espírito Santo não conhece bem a realidade espiritual. É como ali o servo de Eliseu, Geazi, cujos olhos estavam fechados para essa dimensão da realidade espiritual. Ele pode até receber ensinamentos da Bíblia, todavia sua compreensão se restringe à mente, uma vez que ainda carece de revelação em seu espírito. Amém? Assim, através do batismo no Espírito Santo, ele toca não somente no poder sobrenatural de Deus, mas também na própria pessoa de Deus. E é exatamente aí que começa a batalha espiritual. Pois como essa experiência, seu espírito é liberado, amados. E agora sente a realidade de fatos e os seres do reino espiritual. Lembrando, o conhecimento do mundo espiritual não chega de uma vez só. Parte dele pode, e frequentemente vem, através de provas e lutas no nosso dia a dia. Somente o homem espiritual consegue perceber a realidade do inimigo espiritual. Entenda isso, né? E por isso se dispõe a entrar em combate contra ele. Lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade. Então, entenda, amado, essa batalha não se trava com armas carnais, nós estamos vendo isso aí. E confirmamos lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas. Vamos entender isso melhor. Por ser um conflito espiritual, as armas também devem ser espirituais. É uma luta entre o espírito do homem e o espírito do inimigo. É um combate de espírito contra espírito. Vamos entendendo isso, ok? Antes de alcançarmos o estágio de nós caminharmos, né, na espiritualidade, o Filho de Deus não entende a batalha dos espíritos, nem pode empenhar nela. À medida em que crescemos espiritualmente, ele começa a descobrir a realidade do reino de Satanás e de Satanás. E aí, então, torna-se capaz de resistir ao inimigo com seu espírito e também de atacá-lo, né? São muitas razões para tal conflito, amados. Lembrando, a principal tática do inimigo é atacar e bloquear as emoções do crente espiritual. Tá? Nós já comentamos um pouco recentemente, falando sobre o crente espiritual, o crente carnal, né? Então, nós estamos ainda nesses dois pontos, entre o crente espiritual e o carnal. E hoje nós vamos entender mais um pouco dessa diferença. Então, observa, Satanás ele bloqueia as suas ações, né? Perturbando as circunstâncias que nos cercam. Outra razão desse conflito é a necessidade ali que temos de lutar por Deus, como embaixadores dele aqui, né? Ainda tem mais alguns motivos, né, para esse combate espiritual, como a necessidade de nos livrarmos do engano de Satanás e
libertar as almas enganadas, ou as almas que estão em cativeiro, em cativas, né? Então, o espírito do crente pode ser influenciado, agora entenda esse ponto, pelo Espírito Santo de Deus ou pelo espírito maligno, ok? Então, o espírito do homem ou do crente pode ser influenciado pelo Espírito Santo ou pelo espírito maligno, né? Então, precisamos lembrar sempre de que, além do Espírito de Deus, existe também o Espírito do mundo, tá? Que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. E, na verdade, como nós lemos agora, lá em Efésios, capítulo 6, verso 2, é o inimigo espiritual de todo cristão, né? Se o cristão não fechar o seu espírito para resistir ao maligno, este poderá usurpá-lo, usando de enganos e de imitação para bloquear e limitar a sua atuação. Então, quando o crente se torna espiritual, fica sujeito à influência do mundo sobrenatural, né? E aqui é bom nós abrirmos um parênteses aqui para nós entendermos aqui. É necessário conhecermos aqui a diferença entre espiritual e sobrenatural, ok? As experiências espirituais procedem no espírito do crente, acontece no espírito do crente. Já as sobrenaturais não têm necessariamente a mesma origem. Elas podem emanar dos sentimentos físicos ou do domínio da alma, né? O Paul Yang-Chun, no seu livro A Quarta Dimensão, ele explica muito bem isso. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, você vai aprofundar muito nessas explicações, ok? Mas, uma coisa que devemos ter conosco, jamais devemos interpretar as experiências sobrenaturais como sendo obrigatoriamente espirituais. Não são, tá? Então, não devemos aceitar todas as experiências sobrenaturais sem questionamento, porque elas podem ser obras de Satanás, né? Então, nós precisamos observar rigorosamente o mandamento que está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 1. A parte A do versículo, e diz: não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Então, observe, amados, a orientação é para nós provarmos os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. Então, a batalha espiritual é inevitável justamente por causa das imitações do inimigo, né? Quando nos opomos a cada obra e a cada plano de Satanás, estamos tomando uma atitude positiva de subjugá-lo. Existir o diabo, ele fugirá de vós, né? Mas eu tenho que aprender como resistir, porque aqui esse é o objetivo dessa aula de hoje. Ou seja, primeiro eu reconheço que existe uma batalha espiritual e que ela é uma realidade, né? E nós vamos tentar aprender um pouco mais sobre isso. Então, o cristão precisa saber lutar contra o seu agressor, valendo-se do seu espírito, né? Por quê? No seu espírito está habitando quem? O Espírito Santo de Deus. Tá? Então, é um ponto positivo. Agora, caso contrário, ele não conseguirá descobrir como o inimigo vai atacá-lo, sem discernir de que maneira Deus vai conduzi-lo à luta. Então, eu tenho que estar conectado com o Espírito de Deus. Então, no trecho das Escrituras, em que Paulo trata do conflito espiritual, podemos logo ali avaliar como é importante a força nesse conflito, antes de mencionar o problema da batalha espiritual. Observe, Efésios, capítulo 6, versículo 11 e 18. Mas depois você lê do 11 ao 18. Tá? Eu vou fazer uma redução aqui para ficar mais fácil. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica
por todos os santos. Ok? Observe, o apóstolo Paulo exorta os seus leitores a se fortalecerem. Em quem? Né? No versículo 10, a parte B, ele fala, fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Né? Tá, talvez você possa questionar, mas pastor, onde está essa força da qual Paulo está falando? No capítulo 3, versículo 16, parte B, ele diz, sejais fortalecido com poder, mediante o Espírito, né, de Deus, aqui está o Espírito tá com letra maiúscula, no homem interior. Observa, amados. O homem interior é o centro, é o espírito do homem, né? E é exatamente aí que os poderes das trevas nos atacam. Nós já vimos comentado que o ataque começa de fora para dentro, né? Quando nós falamos com relação às funções do corpo. Então, observe. Como é de fora para dentro, Satanás ele usa os seus 5 sentidos para chamar a sua atenção, para ele poder entrar, para chegar até a sua alma. Tá? Porque ali na sua alma é onde você vai engendrar, onde você vai criar, onde você vai aceitar aquela sugestão. Né? E você pode pecar ou não, se você detectou e se defendeu. Então, um espírito frágil produz temor no coração. E assim o crente automaticamente fica sem poder de resistir no dia mau. E vai cair. Né? Então, nossa necessidade primordial é ter um espírito firme, alicerçado. E assim, cada conflito, seu homem interior se tornará mais forte. Né? Porque ele vai se moldando nas batalhas e nas lutas, nas circunstâncias, no vale, no deserto. Né? Então, é devagar. Então, Deus dá as oportunidades para que isso aconteça. Então, muitos crentes se sentem espiritualmente livre e leve, quando tudo vai bem. Quando surge a guerra, porém, o espírito fica perturbado, temeroso e preocupado, e finalmente sucumbe. Lembre-se, o objetivo de Satanás é derrotar-nos. João 10, a parte A diz que ele só veio para matar, roubar e destruir. Né? Então, o cristão ele precisa de uma posição, um ponto. E essa posição é um fator importante na batalha, onde ele vai ficar alicerçado, firme. Então, quando o espírito do crente desmorona, ele perde sua posição celestial. À medida que ele ataca o inimigo com oração e com luta, com jejum, consagração, seu homem interior vai ficando mais vigoroso, mais firme. Né? O inimigo desfere um ataque a fim de deprimir o seu homem interior, afligindo assim a sua alma. Né? Esse é o objetivo dele. Se o crente reconhece os ardis do seu agressor, não vai ceder em ponto algum, mas vai permanecer firme. Pelo contrário, né? Firme ali, ele vai resistir. A sua alma emotiva ficará protegida dos ataques. Né? A resistência do homem interior vai forçar o inimigo a tomar uma posição defensiva. Né? Então, a resistência é um dos elementos indispensáveis no combate ou na guerra espiritual. Lembre-se, a melhor defesa ainda continua sendo o ataque. E o ataque constante, permanente. Temos de resistir com a vontade e também com a força do espírito. Quem não faz oposição ao inimigo, amados, por meio do seu espírito, frequentemente se torna subjugado. Tá? Então,
Quando o crente recebe a palavra de Deus, ela se torna espírito e vida para ele. Ok? Por isso, ele pode usá-la como arma para resistir ao diabo. Há muitos cristãos enganados e acorrentados pelo inimigo. Nós precisamos libertá-los, né? E não é somente de pecado ou pela injustiça própria que eles necessitam ser libertos. Muitos se acham presos por experiências sobrenaturais, né? E esses também precisam ser libertos, devido ali à curiosidade, à perspectiva de experimentarem ou de experienciarem sensações agradáveis. Os crentes acolhem de bom grado esses fenômenos sobrenaturais, né? Que nem sempre são de Deus. E não reconhece que eles apenas estão inchando o seu orgulho, sem produzir nenhum resultado duradouro, né? Em termos de uma vida santa e justa. Ou até de estar fazendo alguma obra no Espírito. Então, quando os espíritos malignos conseguem enganar o crente, plantam nele uma base, né? Então, a partir dela, o inimigo gradativamente vai aumentando o seu território, vai conquistando mais território nesse crente, até que, por fim, leva esse crente a andar na carne e não no espírito. Só quando o crente se liberta totalmente dos poderes das trevas é que pode vencer o inimigo e resgatar os outros. Tá? Então, se a igreja de Deus não tiver membros que saibam andar no espírito e lutar por meio dele contra o inimigo, ela será derrotada, né? Amém? Mas vamos lá, vamos conhecer alguns princípios sobre conflito espiritual. Bom, a nova vida que está em nós trava uma guerra permanente contra tudo que se opõe ao seu crescimento. Vamos entender isso, entendendo melhor. Os nossos inimigos. Bom, o meu inimigo primeiro é o eu, depois o mundo e depois o diabo. Vamos explicar isso melhor. Durante o estágio físico, o eu, né, trata-se de uma guerra contra o pecado. Eu lutando comigo mesmo, com relação ao pecado. No estágio da alma ou do mundo, né, a batalha é contra a vida natural. Né? O homem natural não consegue perceber as coisas do espírito. E aí é onde a gente sofre e recebe influência do mundo, e principalmente das pessoas que estão mais próximas de nós. Por fim, o nível espiritual, o diabo. Essa guerra, amado, consiste de ataque contra o inimigo, e esse inimigo é sobrenatural, entenda isso. Somente quando o cristão se torna espiritual é que seu espírito sofre os ataques desfrechados pelo o espírito maligno. Ok? Por quê? Ele age nessa esfera. E nós temos que entender isso, né? Vou repetir aqui para você memorizar. Então, quando eu estou na primeira esfera, quando eu estou na segunda esfera, ou seja, no estágio físico, no estágio da alma, eu não tenho muitas preocupações de lutar contra o diabo. Eu não tenho conhecimento dele. Agora, quando eu recebo o batismo com o Espírito Santo, que eu consigo entrar no mundo do Espírito, aí a coisa muda de figura, né? Somente quando o cristão se torna espiritual é que seu espírito sofre ataques. Né? E o inimigo vai atacá-lo. Ele vai tentar aprisioná-lo. Ok? Então vamos, continuando.
O cristão espiritual deve exercitar a sua vontade para recusar e se opor a qualquer engano. Lembre-se que Satanás ele se disfarça de anjo de luz, amados. Né? Então, esse cristão deve buscar seguir o homem interior, né? De todo o coração. Nesse combate, é necessário ainda ter o cuidado de proteger o seu espírito, para que este não se torne passivo. Vamos explicar essa passividade. Isso constitui um enorme perigo, amados, pois esse estado de inércia é o que oferece maior base para Satanás operar em nós. Então, quando o nosso espírito cai na passividade, o Espírito Santo de Deus não tem como usar, não tem como trabalhar. Né? Para o Espírito Santo operar, ele requer que o homem coopere com ele de maneira ativa. Né? De maneira ativa. Entenda isso. É que ele somente respeita a personalidade do cristão. Tá? Tá. E Satanás? Não. Satanás, ao contrário, ele exige a paralisação total do homem, a fim de tomar a direção e fazer tudo no lugar do homem. Né? Então, obviamente, não precisamos ter medo de sermos radicais em nossa obediência ao Senhor. Né? Tampouco precisamos ter receio de sermos radicais no que diz respeito a negar as obras da carne. Lembra? Posição, nós temos que ter foco. Entretanto, devemos ser bem vigilantes para não permitir que uma interpretação incorreta de algo nos leve a tomar uma posição extrema. É verdade que Deus quer que toda obra da nossa carne seja destruída, mas Ele não tem o menor propósito, o menor interesse de destruir a nossa personalidade. Né? Ele respeita a sua personalidade. Deus não quer que nos esvaziemos de pensamentos e sentimentos e vontades. Vamos entender isso. Deus deseja que pensemos o que Ele pensa, que sintamos o que Ele sente, que queiramos o que Ele quer. E o Espírito Santo nunca vai tomar o nosso lugar para pensar, sentir ou querer por nós. Né? Somos nós que decidimos. Nós temos o livre-arbítrio. Ok? Então, somos nós que pensamos, somos nós que sentimos, somos nós que queremos. E fazendo tudo, porém, segundo a vontade de Deus. Esse é o ponto principal aqui. Então, existe uma diferença fundamental entre a obra do Espírito e a obra do maligno. Ok? Então, o Espírito Santo leva as pessoas a trabalharem elas mesmas, jamais pondo de lado a personalidade do homem. Né? Já o maligno, ele exige a total inatividade do homem para poder operar em seu lugar, reduzindo o seu espírito a um mero autômato. Ok? Então vamos lá. O cristão carnal jamais experimenta essa passividade. Somente o espiritual corre o perigo perigo de deixar ali o espírito vagando. Mas nada de concentração transcendental. Essa coisa de meditação transcendental não funciona para o cristão. Né? Assim, ele estará cedendo terreno a Satanás, que busca destruir o seu bem-estar moral, mental e físico, submetendo a sofrimentos indescritíveis. Né? E aqui cabe alguns questionamentos, amados, para nós continuarmos a nossa caminhada.
Em que espírito muitos os cristãos estão sendo batizados? Tá? Você pode falar, como assim, pastor? Bom, nós já vimos que o batismo pode ser batismo no Espírito Santo ou batismo no Espírito maligno. Então, tem dois, né, tipos de batismo. Ambos podem ser considerados batismo no Espírito. Entenda isso. Agora, se os crentes não souberem que o Espírito Santo requer a cooperação do Espírito deles e que o Senhor jamais violenta a sua personalidade, eles deixarão de ser homens interiores, né? E para cair na passividade, permitindo que alguma força exterior os inflame, confunda ou derrote. Desse modo, o seu homem interior mergulha numa inércia total. Voltando, Satanás começa então a proporcionar-lhe sensações agradáveis e exageradas, além de um grande número de visões, sonhos, experiências sobrenaturais. Né? Amados, eles acolhem todas elas, porque acham que procedem do Espírito Santo. Não percebe que seu espírito inerte as atrai como se fosse um imã. Estão deixando que Satanás dirija o seu viver diário. Então, à medida que a consciência desses crentes vai se tornando mais passivas e o maligno passa a dirigi-las, elas começam a baixar o seu padrão moral. Passam a achar, então, que estão vivendo segundo um princípio, ou seguindo um princípio de vida mais elevada. E aí é o grande perigo, ou seja, com isso eles passam a tratar as questões imorais como não tão imorais assim. Deixam também de crescer na vida e na obra de Deus. Não dão ouvidos ao próprio raciocínio, nem a sua consciência, nem o conselho dos outros. Encaixam-se perfeitamente na descrição do apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, a parte B. Tem cauterizado a própria consciência. A consciência deles, amados, precisam ser despertadas. Se o espírito não estiver ativo e operante, ficaremos imobilizados, mesmo que o adversário não nos ataque. Né? Estamos ali, tá bom demais, não estou sendo atacado, né? Então, isso já é sinal que tem alguma coisa errada. Assim, o inimigo poderá bloquear todas as saídas, impedindo o nosso espírito de operar, de servir, de batalhar, né? E principalmente de fazer a vontade de Deus. Devemos resistir a Satanás constantemente, para que ele não nos ataque de todos os lados. Outro princípio muito importante sobre a batalha espiritual que precisamos aprender é o de que devemos atacar Satanás incessantemente. O objetivo é simples. O objetivo disso é impedir que ele nos ataque. Lembra lá, ó? A melhor defesa é o ataque? Então, quando o crente penetra no território ou no terreno espiritual, deve manter o espírito permanentemente em atividade de combate. Mas nós estamos numa guerra. Ok? Lembre-se disso. Estamos numa guerra. E por estarmos em guerra, nós precisamos orar, né, jejuar, consagrar para derrotar todas as obras de Satanás, operadas pelos poderes malignos. Ok? Lembre-se, a vida em espírito é caracterizada por sofrimento, cheia de vigílias e trabalhos, sobrecarregada de fadigas e provações, e pontilhada de tristeza e conflitos. Nós já estamos terminando, só para você memorizar aqui.
né? Deus fala que no mundo nós teríamos aflição. Ele também falou que nós devíamos tomar a nossa cruz e segui-lo. Então, a caminhada espiritual não nos proporciona nenhum prazer. Tá? Pelo contrário, uma vida de luta diária. O cristão carnal vive para sentir, ou vive para servir a si mesmo, né? E o seu próprio prazer. Contudo, ele é de pouca utilidade ou de pouco préstimo para Deus. Só depois que morre para o pecado e para a sua vida pessoal, é que Deus pode usá-lo. E nós temos que entender isso. Então, entenda, batalha espiritual é uma realidade. Mas nós temos que crescermos, né, para enfrentar essa jornada. É lógico que nós entendemos que o Senhor ele está nos preparando para isso. Por isso que nós temos uma jornada, uma carreira. Tá? Nós aceitamos o Senhor Jesus, nós vamos crescendo no conhecimento da palavra, na orientação dos irmãos mais experientes, no aperfeiçoamento ali de um discipulado. Depois somos batizados, né? Somos batizados, começamos a participar da ceia do Senhor, e depois da ceia do Senhor nós começamos a buscar o batismo com o Espírito Santo. Né? Então, nós já vimos. E quando eu recebo o batismo com o Espírito Santo, eu consigo entrar na dimensão espiritual. Né? E na dimensão espiritual, nós temos ali o Espírito de Deus e o Espírito maligno. Então, nós temos que estar pronto para isso, esse cenário. Ok? Mas também não adianta ficar assim, não, deixa eu ficar só aqui para trás, não vou entrar nessa área, não. Mas nós estamos num processo de amadurecimento, de crescimento. Ok? Então, na próxima semana, nós vamos para o capítulo 8, Andar por Fé. Ok? E vamos responder algumas questões, algumas perguntas. O que é a vida de fé? Qual a grande diferença entre a vontade de Deus e a alegria que vem dele? O que é a cruz colocada em prática na sua vida? Quais os dois tipos opostos de cristão? Nós já vamos continuar falando desses cristãos, ok? Então, nós pedimos aí aos irmãos que nos ajude aí a divulgar esse trabalho, né? Primeiro, dando like ou dislike, né? Fazendo sugestões para nós estarmos melhorando essas aulas. O objetivo, nós já falamos e voltamos a repetir, é usar essas aulas para evangelizar os nossos amigos, parentes, né? Para que o reino de Deus seja fortalecido e essas pessoas elas possam escolher o caminho que elas querem andar. Ok? E nós contamos aí com o apoio dos irmãos. Divulgue o canal, né? Faça os seus comentários. Tudo isso ajuda a fortalecer o canal. Que Deus abençoe a todos e até a próxima terça-feira.